Em 1953, dois cientistas tentaram criar a vida, do nada. E o que aconteceu dentro daquele frasco mudou a ciência para sempre. Em um laboratório discreto da metade do século XX, cientistas ousaram simular as condições primitivas da Terra recém-formada em busca da origem. A pergunta que os movia parecia simples, mas carregava implicações profundas sobre o início absoluto de toda a forma de vida. Seria possível recriar em ambiente controlado os processos químicos que antecederam o surgimento dos primeiros organismos microscópicos do planeta? A atmosfera primitiva foi imaginada como um cenário hostil, carregado de gases e descargas elétricas constantes. Dentro de recipientes selados, água aquecida evaporava, enquanto faíscas elétricas cruzavam o espaço artificialmente criado. A intenção era simples e ousada: provocar o caos químico necessário para observar se algo novo emergiria. Durante dias, o sistema permaneceu ativo, reproduzindo ciclos de calor, condensação e eletricidade incessantes. Nada parecia diferente no início, apenas líquidos turvos circulando silenciosamente entre tubos interligados. Mas aos poucos, mudanças sutis começaram a surgir dentro daquela mistura aparentemente inerte. O líquido antes transparente assumiu tonalidades mais densas, sugerindo transformações químicas em andamento invisível. A base teórica vinha de estudos sobre a Terra primitiva e sua atmosfera rica em metano e amônia. Acreditava-se que relâmpagos constantes forneciam energia suficiente para impulsionar reações orgânicas complexas. Essa hipótese conectava fenômenos naturais violentos ao surgimento delicado das primeiras moléculas essenciais. O experimento buscava provar que a vida poderia emergir sem intervenção externa sobrenatural. Era uma tentativa científica de responder uma das questões mais antigas da humanidade. Se moléculas orgânicas surgissem espontaneamente, o mistério da origem ganharia nova interpretação racional. Cada detalhe do sistema foi cuidadosamente montado para evitar contaminações externas indesejadas. A pressão, temperatura e composição gasosa eram monitoradas com atenção constante e meticulosa. O ambiente artificial reproduzia um planeta jovem, ainda marcado por instabilidade extrema. A experiência era ao mesmo tempo técnica e filosófica, aproximando ciência e existência. Dias depois, análises revelaram algo inesperado dissolvido na solução resultante. Pequenas moléculas orgânicas haviam se formado a partir de substâncias consideradas inanimadas. Entre elas estavam aminoácidos, componentes fundamentais para proteínas e estruturas celulares futuras. A descoberta sugeria que os blocos da vida poderiam surgir naturalmente sob condições adequadas. O impacto dessa constatação ecoaria muito além daquele laboratório específico. A partir dali, novas perguntas surgiram com intensidade ainda maior. Se aminoácidos podiam emergir, talvez estruturas mais complexas também fossem possíveis. A linha entre química simples e biologia começava a parecer menos definida. O experimento provocava debates intensos dentro da comunidade científica internacional. Alguns celebravam a descoberta como marco revolucionário na biogênese experimental. Outros alertavam para limitações metodológicas e simplificações excessivas do modelo atmosférico adotado. A tensão entre entusiasmo e ceticismo alimentava novas investigações complementares. Laboratórios em diferentes países tentaram replicar e expandir os resultados iniciais. Algumas variações produziram compostos ainda mais complexos do que os primeiros obtidos. Outras falharam completamente, revelando a delicadeza das condições necessárias. Cada tentativa ampliava a compreensão sobre processos químicos pré-bióticos possíveis. A complexidade crescente indicava que a transição para sistemas vivos poderia ser gradual. A ideia de geração espontânea ganhava nova roupagem baseada em evidências experimentais. O experimento já não era apenas uma simulação, mas um símbolo científico. Ele demonstrava que a vida talvez não fosse um evento único e inexplicável. Em vez disso, poderia ser consequência natural de leis físicas universais. Essa possibilidade alterava profundamente a maneira como entendemos nossa própria existência. Se a química correta estiver presente, a vida pode emergir repetidamente. Isso amplia a perspectiva sobre outros mundos além do nosso planeta.
A experiência inicial transformou-se em base para a astrobiologia moderna. Foi então que uma percepção inquietante surgiu entre os pesquisadores mais atentos ao significado profundo daqueles resultados experimentais. Eles não haviam criado vida, mas tinham atravessado uma fronteira antes considerada intransponível. A matéria inanimada demonstrara a capacidade espontânea de organizar componentes essenciais à biologia. Esse detalhe alterava o debate filosófico por séculos, separou química e vitalidade. A ruptura não foi explosiva, mas silenciosa e profundamente transformadora. A partir daquele momento, a origem da vida tornou-se questão experimental concreta. Novas pesquisas passaram a investigar combinações alternativas de gases e fontes energéticas. Descobriu-se que ambientes vulcânicos submarinos poderiam desempenhar papel relevante nesse processo. A teoria ampliou-se para incluir oceanos primitivos ricos em minerais reativos. O cenário da origem tornava-se mais complexo e mais plausível simultaneamente. As consequências ultrapassaram a biologia e alcançaram a cosmologia contemporânea. Se a vida emerge naturalmente, outros planetas podem abrigar processos semelhantes. A busca por sinais biológicos fora da Terra ganhou um novo impulso científico. A experiência inicial tornou-se referência para missões espaciais futuras. Tudo começou com faíscas elétricas dentro de um sistema fechado de vidro. A simplicidade do aparato contrastava com a magnitude das implicações. Pequenos frascos selados carregavam perguntas existenciais milenares em seu interior. A ciência demonstrava que mistério não é sinônimo de impossibilidade. O desconhecido podia ser investigado com método e paciência disciplinada. A fronteira entre matéria e vida parecia menos rígida do que imaginado. Essa percepção alterou debates acadêmicos por décadas seguintes. A hipótese de origem química ganhou robustez experimental progressiva. Novas gerações de cientistas retomaram a pergunta original com tecnologia ampliada. O experimento tornou-se ponto de partida para investigações interdisciplinares amplas. Química, biologia e astronomia passaram a dialogar com intensidade inédita. A origem da vida deixou de ser apenas especulação filosófica abstrata. Ela passou a ser investigada como fenômeno físico sujeito a leis naturais. Esse deslocamento conceitual redefiniu a relação entre ciência e transcendência. O debate permaneceu aberto, mas com novas bases experimentais sólidas. A experiência mostrou que perguntas antigas podem gerar respostas inesperadas. Hoje imaginamos oceanos distantes replicando reações semelhantes silenciosamente. Planetas aparentemente inertes podem esconder complexidade química invisível. A vida pode não ser exceção rara, mas consequência estatística do universo. Essa possibilidade transforma nossa percepção de singularidade humana. O experimento inicial ecoa como semente conceitual expansiva. Ele conecta o microscópio ao cósmico em uma única narrativa científica. Da faísca elétrica ao universo infinito, existe continuidade física. A matéria segue regras constantes independentemente de escala ou localização. Dentro dessas regras pode emergir algo capaz de se autorreplicar. E a partir da autorreplicação surge evolução e diversidade biológica. Tudo isso pode ter começado com reações químicas simples. O experimento não criou vida completa, mas abriu caminho decisivo. Ele demonstrava que a natureza possui potencial criativo intrínseco. A pergunta sobre a origem permanece aberta, porém menos obscura. Cada geração retoma essa investigação com novas ferramentas. O mistério da vida não desapareceu, apenas mudou de forma. Ele agora habita equações, experimentos e simulações computacionais complexas. Mas sua essência continua ligada à curiosidade humana primordial. Perguntar como tudo começou é também perguntar quem somos. O experimento revelou que respostas podem nascer de tentativas simples. A ousadia de simular o passado ampliou horizontes do futuro. Entre vapor e faíscas nasceu uma nova compreensão científica. A vida talvez não seja um milagre isolado, mas consequência natural. E se for assim, o universo pode estar silenciosamente repleto de possibilidades. Tudo começou com a coragem de perguntar se a vida poderia surgir do nada.